Senhoras e senhores, bom dia. Daremos início ao quarto painel, Crescimento com Inclusão Social. Reforçamos o pedido para desligarem seus celulares ou os manterem no modo silencioso. Muito obrigado. Convidamos neste momento ao palco a diretora de Assuntos Corporativos e Sustentabilidade da Unilever, Juliana Nunes. O diretor de Sustentabilidade da EBX, Paulo Monteiro Barbosa Filho. O diretor de Sustentabilidade da Odebrecht, Sérgio França Leão. E como moderador deste painel, o jornalista Guto Abranches. Anunciamos a presença no auditório do presidente do Sistema Firjan, senhor Eduardo Eugênio Gouveia Vieira, e do excelentíssimo ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, que fará o encerramento deste painel. Assistiremos agora ao vídeo do briefing deste painel. Existe crescimento sem desenvolvimento? E se existe, ele basta? Será que é esse o tipo de crescimento que queremos? Até quando o social será subjugado ao econômico? Violência, insegurança, doenças, mão de obra pouco qualificada, individualismo. Um mundo desigual não é ruim só para quem é excluído. Todo mundo sai perdendo. Distribuir a renda não diminui o dinheiro. Multiplica. Mais gente compra o que é produzido. Consome cultura, lazer, cuida da saúde, paga impostos. O Brasil vê despertar essa consciência. Tornou-se uma economia de classe média e o cenário tende a melhorar ainda mais. Mas há muito para conquistar. Produção e consumo sustentáveis. Inclusão social. Políticas públicas transparentes. Honestidade. Fim da corrupção. Como as empresas podem ajudar nesse processo? Empresas podem fazer mais do que produzir bens e empregar pessoas. São entidades que despertam a admiração, o desejo, os sonhos. Podem estar em diferentes países, unindo povos, integrando culturas, fomentando a diversidade. É fundamental estimular a formação de um capital social e de círculos virtuosos, que pouparão o desperdício de vidas, talentos e recursos. Crescimento com inclusão social, o melhor investimento para o Brasil. Vamos debater o assunto? Passamos a palavra ao moderador deste painel, o jornalista Guto Abranches. Tavares, muito obrigado. Você já me ouve? Ouve. Muito obrigado ao nosso mestre de cerimônias, obrigado. Não sei se todos me ouvem agora, acho que ouvem melhor. Muito bom dia, para mim é um prazer especialíssimo estar aqui com vocês. Não é o primeiro painel de que participo nessa nossa Rio Mais 20, focadamente aqui no Humanidade 2002, e confesso a vocês que é particularmente importante. Alguém não está ouvindo, por acaso, mais no fundo? Bom, enfim. Espero que esteja funcionando direitinho. Mas eu dizia que é particularmente importante para nós, jornalistas, para mim, em particular, participar de eventos como esse, porque é onde a gente, evidentemente, aprende cada vez mais, e quando se trata de sustentabilidade, crescimento, desenvolvimento, sobretudo inclusão social, nunca é demais continuar a absorver informação. Eu pretendo, com essa minha participação, não mais do que, e já não é uma simples tarefa, ajudar na discussão, no bom debate, ajudar a encaminhar essa conversa e aproximar aquilo que as empresas estão fazendo, as ações das empresas, daquilo que se tem por objetivo, que é a inclusão social, agregada ao crescimento e ao desenvolvimento. A minha melhor participação, entendo eu, será exatamente ajudar nessa dinâmica, e é uma tarefa
importante, uma das duas tarefas importantes que tenho aqui hoje. A segunda é deixar claro desde já que, afinal de contas, desde ontem à noite, eu tenho um certo peso na consciência para aplacar, vocês me ajudem a divisar se é verdade, porque eu e algumas dezenas de milhões de brasileiros nos tornamos cúmplices na hora em que botamos para escanteio uma espécie aquática definida cientificamente como neymários bajulatos. Nós realmente conseguimos esse êxito e a ocorrência dessa espécie tornou-se muito menos intensa, imagino eu. A outra espécie da qual o neymários decorre, a praianos pretensiosos, permanecerá ocorrendo, mas sobretudo no litoral de São Paulo. Daqui a pouco a gente chega lá. Como estou no Rio de Janeiro, também tem que botar o pé no chão, como tenho mulher e filha cariocas, graças a Deus. Também, admito, tenho lá a minha porção futebolística carioca, mas essa eu não vou dizer qual é, para não suscitar nenhum tipo de embate. O bom embate será travado aqui com os nossos expositores. É isso que eu pretendo fazer, ajudar sobretudo com isso. Falando sério, muitíssimo obrigado aos nossos organizadores pelo convite. É uma honra para mim, é aquela hora em que realmente o artista diria, a gente vai onde o povo está, né? O jornalista tem que ir aonde a fonte está. A fonte da informação são os senhores todos, são os nossos expositores, e é com eles que a gente vai bater bola a partir de agora. Como o nosso tema é inclusão social, a primeira questão que eu vou encaminhar aos nossos convidados, evidentemente tem a ver com isso, mas antes dessa questão mais focada, eu queria sugerir aos senhores, até para que a nossa audiência tenha um conhecimento um pouco mais ampliado, que, em poucas palavras, nos dissessem qual é a atuação das empresas que os senhores representam, as suas atuações pessoais dentro das suas empresas e como é que tem se dado a dinâmica do desenvolvimento com a inclusão social dentro das suas organizações. Vamos começar com a doutora Juliana. Claro que sim. Por favor. Bom dia. Bom, queria primeiro agradecer o convite. É uma oportunidade única. Estou muito feliz de poder estar aqui compartilhando as iniciativas com vocês. Parabenizar a FEJAM, a Fiesp, agradecer a presença do ministro. Bom, Unilever, para contextualizar um pouquinho, para quem não conhece, a Unilever é a empresa que fabrica a Omo, é a empresa Kibon, que inclusive Kibon foi eleita pelos cariocas como a marca preferida dos cariocas, então nos deixa muito contente. Parte de Hellmann's, Dove, Rexona e várias outras marcas aí que espero que esteja presente na casa de vocês também. Unilever é uma empresa que está no Brasil há quase 75 anos e a gente tem muito orgulho, inclusive eu, principalmente como brasileira que trabalho há 20 anos na companhia, de ser a segunda maior operação da companhia no mundo. Nós estamos falando de uma empresa que está presente em mais de 150 países, comercializando produtos em quase todos os países. Então, a gente tem uma responsabilidade enorme no Brasil, não só pela presença e pela participação no negócio como um todo e nas categorias onde a gente está presente, mas principalmente de manter realmente a tendência e trazer cada vez mais inovações em todas as questões, não só na questão de business, mas também na questão de inclusão social, na questão de sustentabilidade, meio ambiente, etc. Por que eu estou dando só essa introdução? Para compartilhar exatamente a complexidade que a gente tem e principalmente a responsabilidade por ter o privilégio no Brasil, principalmente, de estar presente em 100% das casas dos brasileiros com alguma marca nossa em algum ambiente da casa, né? Em 2010, foi lançado globalmente uma missão, compromisso público pelo nosso presidente mundial, Paul Pullman, que inclusive está aqui na Rio Mais 20, junto com o nosso presidente da operação brasileira, Fernando, de dobrar o tamanho do negócio, reduzindo o impacto ambiental. E, para isso, foi definido 3 pilares e um plano consistente, que depois eu posso compartilhar o link, onde tem várias informações. Mas, basicamente, você ter atividades no pilar de saúde e nutrição, que é um dos grandes pilares, é uma das principais formas de você também garantir a inclusão. Então, você melhorar a qualidade de vida de 1 bilhão de pessoas no mundo, você reduzir o impacto ambiental e definindo metas claras, principalmente na parte de água, de resíduos sólidos e de emissão de CO2, gases de efeito estufa,
E a parte que é onde eu vou me concentrar um pouco mais hoje durante a nossa conversa, que é o pilar de desenvolvimento socioeconômico. Então, a gente está falando do desenvolvimento principalmente dos nossos pequenos fornecedores, são pequenas empresas, os milhões de pequenos produtores mundiais que nos fornecem chá, nos fornecem uma série de outras culturas. A agricultura é um negócio extremamente estratégico para nós, não só por toda a pegada ambiental que tem, mas porque 2/3 das matérias-primas consumidas pela Unilever no mundo vem de agrobusiness. Então, a gente tem uma responsabilidade enorme em relação a isso. Acho que ao longo da nossa conversa, Guto, eu compartilho um pouco mais dos projetos. Obrigada. Muito bem, obrigado, doutora Juliana. Doutor Sérgio, por favor. Bom dia a todos. É uma honra estar aqui com vocês. Queremos agradecer o convite, estar presente nesse fórum de debates e trazer um pouco da nossa experiência. Então, é com alegria que participamos aqui hoje e agradecemos a nossa participação. Eu sou responsável na Odebrecht, é uma organização brasileira, fundada em 1944, na Bahia. Nós estamos, portanto, próximos a comemorar os 70 anos de criação. Inicialmente, o nosso negócio era de construção civil, mas se expandiu para diversas outras áreas. É uma organização que mantém o centro no Brasil, mas atua hoje em 21 países, em toda a América Latina, do México até a Argentina, passando pelo Brasil, logicamente, onde é a nossa casa matriz. Atuamos na África, com forte atuação em Angola, Moçambique, Libéria, Guiné, e também atuamos nos Estados Unidos e em Portugal. O que caracteriza o nosso espaço de trabalho, vamos dizer assim, é o desejo que em todos esses países a população tem de melhoria de qualidade de vida, e principalmente do nosso tema aqui hoje de inclusão social. Na grande maioria desses países há muita carência e a necessidade de investimento em melhoria de qualidade de vida. Esse é o nosso espaço de atuação. E como conciliar esse espaço e servir ao cliente é a nossa missão. Então, dentro da organização Odebrecht, a minha responsabilidade com o tema sustentabilidade data já, por coincidência, de 92, é o ano que eu entrei na Odebrecht, comemorando esse ano também os 20 anos. E iniciamos com diretrizes socioambientais, depois transformamos em política, e no ano passado nós atualizamos essa política que chamamos Política de Sustentabilidade da organização Odebrecht. E eu destaco para isso a nossa filosofia empresarial, que é uma filosofia voltada para pessoas. Então ela diz muito claramente que a nossa sustentabilidade na Odebrecht tem o foco em pessoas, não que desconsideremos os outros aspectos, mas é porque as pessoas motivadas, preparadas, serão os agentes de mudança. Então, onde nós atuamos é como compatibilizar a nossa atuação com essa filosofia. A nossa atuação dentro da política, ela, portanto, tem 4 vertentes muito claras. Primeiramente, ao atuar, devemos atuar com a marca local, ou seja, entender o espaço de atuação onde nós estamos, a cultura, as pessoas, as necessidades, mergulhar antes, quanto possível, para esse entendimento. Portanto, o primeiro ponto da nossa política é adequar o projeto às condições regionais e sociais de cada situação. O segundo ponto é fazer bem feito, é a pegada ecológica. O terceiro ponto é de que maneira o ambiente de trabalho reflete essas condições, portanto, um ambiente motivador, de qualidade e de segurança. O quarto ponto, que para nós é importante, é a diversidade cultural, de que maneira nós somos locais em cada situação. Portanto, a diversidade cultural é um valor que nós atribuímos dentro da política de sustentabilidade. E, por último, ela define que todas essas 4 vertentes têm que ser medidas através de indicadores e acompanhados no seu resultado. Portanto, faz parte do nosso negócio, não é uma ação isolada. A sustentabilidade é parte do nosso negócio. Esse é o meu trabalho, acompanhar, orientar, dentro da organização Odebrecht, o tema que nós tratamos aqui hoje, como um foco de inclusão social que cabe dentro do conceito de sustentabilidade. Obrigado. Obrigado, doutor Sérgio. Paulo Monteiro, por favor. Bom dia a todos, senhoras e senhores. Senhor ministro, obrigado pela presença. Presidente Eugênio, pelo nos convite. Meu nome é Paulo Monteiro Barbosa Filho, sou diretor de sustentabilidade do Grupo EBX. Um grupo que tem 30 anos de idade, mas que nos anos 2000 para cá, no século XXI, realinhou
a forma de agir, a forma de atuar, focando no Brasil e diversificando as suas áreas. Do ano 2000 para cá, nós entendemos que a mudança principal nesse processo é entender que não existe para nós sustentabilidade, meio ambiente e social como metas, como ações voluntárias ou metas onde você tem que atingir seus objetivos. Para nós, ele tem que estar na origem de qualquer empreendimento. Ou qualquer empresa nossa, quando vai fazer um empreendimento, seja de energia, petróleo, gás, de esporte, de mineração ou de portos, a sustentabilidade tem que estar dentro da concepção do projeto. Ele faz parte em todos os planos de negócio. E por pensar assim, quando criamos a diretoria de sustentabilidade, o diretor faz parte também de todos os conselhos de administração de todas as empresas. Empresa de capital aberto tem que ser totalmente transparente, mas tem que ter também uma premissa de não ter compromisso com erro. Quando nós chegamos num lugar, quem vai na frente é a área de sustentabilidade. Quem vai na frente, junto com a engenharia e novos negócios, é a área de sustentabilidade, que tem sobre ela a turma do meio ambiente, da relação com a comunidade e com a turma da cultura, porque a gente trabalha não com os 3 eixos, nós trabalhamos com a cultura como eixo principal, um 4º eixo como eixo principal, que irradia para os outros 3, porque é pela cultura que você se integra com a comunidade, onde você vai chegar. Você tem projetos onde você traz pessoas de fora, por mais que a gente valorize as pessoas locais, por mais que você treine, e nós fazemos, também chegam pessoas e chega a empresa, que por mais que o impacto seja positivo, quer dizer, não é você criar emprego e achar que com isso está resolvendo o problema. A comunidade, as prefeituras, o poder instituído, nem sempre tem condições de estar preparado para receber uma avalanche de coisas boas, que seja, na região, porque isso pode causar, a médio e longo prazo, uma coisa que não seja boa. E dentro dessa trajetória, desses 4 eixos, o que nós fazemos é a certificação territorial, como a melhor ferramenta de gestão que a gente pode ter para o processo de desenvolvimento dos empreendimentos, do projeto. Essa certificação territorial, ela mede, além dos índices sociais, ela mede a cultura, mede os valores da região e como ele é trabalhado, como ele é vivido pela comunidade. E essa visão de gestão integrada não é uma integração de ações sociais ou de ações culturais ou de ações ambientais. É uma visão holística de todo o processo, onde você discute com a comunidade, faz a certificação territorial e faz um índice de percepção. Dentro da medição da certificação, tem um índice de percepção. Esse índice é que vai dizer para você como devemos caminhar, como devemos fazer, tanto o nosso empreendimento quanto a nossa inclusão social na região. E com a nossa inclusão social na região, é que a gente traz a inclusão social para o projeto. Nós, quando treinamos e quando capacitamos as pessoas, não capacitamos apenas para nossas necessidades de projeto, capacitamos para a região. E a visão de responsabilidade não é só daquele local, do site onde estamos, é do território, como aquela onda que você irradia no lago, porque você precisa olhar essa integração. Então a capacitação passa para treinar pessoas para o efeito renda. As pessoas que vão morar ou que estão lá começam a ganhar mais, vão trocar de casa, vão trocar de carro, vão investir mais, vão comprar roupa, vão tirar férias. E a cidade também tem prestação de serviço para isso. E o SENAI, Federação das Indústrias, o SENAI, o SESI, o Sistema S, é que nos ajuda muito nesse processo. Então nós trabalhamos em mesa de discussão com a academia, com a universidade, com o poder constituído, as prefeituras, com as empresas que estão chegando com a gente e principalmente com a percepção da comunidade. E esse índice de percepção será exposto em todos os projetos, numa forma de catavento colorido, onde a pessoa pode perceber que eixo que não está indo muito bem, que está sendo medido e que não está indo bem, e voltar para a mesa de discussão. São coisas difíceis de fazer, mas que estão progredindo, que estão andando nos nossos empreendimentos.
O diretor de sustentabilidade, cada empresa tem a sua diretoria de sustentabilidade, tem as suas ações, mas corporativamente ele está em todos os conselhos de administração. Ele participa de todas as decisões de cada empresa. Nós temos vários sócios, vários acionistas, mas a diretoria está em todos os conselhos, numa ação coordenada com toda a diretoria de sustentabilidade e toda a diretoria de cada empresa. O ministro Torinho aqui, nosso conselheiro, muito obrigado pela presença. Nós estamos sempre olhando naquela premissa de não ter compromisso com erro, nem nós aqui na holding, nem nossos agentes na ponta. Está sempre atualizando e sempre correndo. Isso mostra um pouco a importância que se dá na força dentro da empresa. Todo projeto, na origem, tem que estar sendo discutido na origem com a área de sustentabilidade, junto. E participa de todas as decisões estratégicas de cada empresa, na votação de sustentabilidade. Durante a evolução aqui, falaremos mais do assunto. Obrigado. Muito bem, obrigado aos senhores três pelas palavras iniciais. Quando nós ouvimos representantes de empresas tão presentes na nossa vida quanto essas três, quando ouvimos esses representantes falando da sustentabilidade hoje e do envolvimento das companhias com a sustentabilidade, fica muito claro que ela é uma realidade na própria rotina corporativa, além de já ter se imposto como uma realidade na vida cotidiana de cada um de nós, afinal de contas. Eu confidencio aos senhores que lá atrás, quando comecei a trabalhar como repórter em televisão, e eu estou remetendo a isso porque o cartão de apresentação da doutora Juliana traz um elenco aqui de marcas que realmente fazem parte da vida da gente. Eu me lembro que lá naquele começo, doutora Juliana, como repórter, desde então, portanto, melhor dizendo, ficou claro para mim e para os colegas que as marcas que se deram conta da importância da sustentabilidade, de produzir o seu detergente, o seu sabão, o seu produto, enfim, com a atenção voltada ao equilíbrio ambiental, que, no fim das contas, é a atenção voltada à vida humana, essas empresas que primeiro começaram a fazer isso, lá atrás saíram num mar azul e saíram lucrando mais. A aceitação popular, era muito essa a minha atividade à época, lá na TV Cultura em São Paulo, a aceitação popular se deu numa proporção e numa intensidade absolutamente refreáveis. Quero pegar só esse resgate para fazer a pergunta aos senhores, vou começar com a doutora Juliana, mas para colocar o seguinte: afinal de contas, as empresas têm esse compromisso, sim, mas elas também têm o compromisso com a sua própria, com as suas metas próprias, com a sua lucratividade, com os seus acionistas, enfim. As empresas se deram conta de que sem a sustentabilidade ganhariam menos, ou, colocando a pergunta de outra forma, quem é sustentável, quem tem atenção voltada para o homem e para a sustentabilidade e para essa inclusão social que decorre, ganha mais? Eu acho que ganha mais em todos os sentidos, que não é a sua parte econômica, né, Guta? É interessante a tua pergunta, primeiro porque a gente realmente vem fazendo isso há muito tempo. É muito interessante quando a gente vê o depoimento. Quando a Unilever foi criada, no final do século anterior, inclusive, final de 1800 e alguma coisa, na Holanda e na Inglaterra, que é a origem do nosso negócio, é sensacional o depoimento dos fundadores, né? Para vocês entenderem um pouco, foi a integração de uma empresa que fazia sabonete na época com a integração de uma empresa que fazia margarina. Única e exclusivamente porque existe uma integração na cadeia de suprimento enorme, porque a matéria-prima era a mesma, que é o óleo, né? E ali eles já falavam muito na questão de um crescimento de negócio, ou de um modelo de empresa que, de fato, trouxesse bem-estar, que pudesse oferecer qualidade de vida, né? E aí, a questão da sustentabilidade, no início, no nosso caso, no Brasil, a gente vem trabalhando com isso desde o início dos anos 90, não só traz muito aprendizado, mas realmente vai trazendo novos caminhos, onde a única forma realmente de você continuar e de fazer sentido, e aí acho que a sustentabilidade é um meio, ela não é um fim, de fato, para você realmente ter uma inclusão social, o que significa qualidade de vida, o que significa todo mundo ter um bem-estar, um crescimento e viver com condições mínimas, né, ajuda muito.
Por que eu estou querendo colocar tudo isso? Porque, além desse compromisso e de todo o aprendizado que a gente teve nas fábricas, né, num primeiro momento com a ecoeficiência, e aí você pode pegar iniciativas, por exemplo, de reciclagem. Quando a gente olha estações de reciclagem que nós temos em parceria com o Grupo Pão de Açúcar, desde o início dos anos 2000, né, a gente tem essas estações espalhadas por 8 estados do Brasil, desde 2001. A reciclagem, ela parece uma coisa extremamente simples, mas ela é um modelo de inclusão social sensacional, porque você está falando, de fato, de uma coisa que acaba agora, tem um começo na próxima sequência. E aí você tem a questão ambiental, mas você tem também a questão de inclusão social, de fato, né? Quer dizer, hoje a gente tem mais de 1 milhão de pessoas que sobrevivem dessa atividade, realmente, de separar o resíduo, né? Que a gente poderia estar fazendo em casa, inclusive até para facilitar. E aí tem um contexto também, que acho que está sendo muito reforçado aqui na Rio+20, que vocês devem estar acompanhando, mas você focar única e exclusivamente numa redução de custo, numa maior margem, por exemplo, sem olhar as outras partes, sem olhar os nossos clientes grandes, nacionais, internacionais, regionais, sem olhar a parte dos fornecedores. Só no Brasil a gente está falando de mais de 5.000 fornecedores trabalhando conosco, né? A gente está presente em 4 estados do Brasil, são 13.500 funcionários, 12 fábricas, fábricas que foram se desenvolvendo ao longo do tempo. Então, assim, não dá, não é nenhuma questão só de ganhar, né, de ter lucro. Não faz o menor sentido você olhar só uma parte específica e não olhar outra parte. Só vou finalizar essa minha parte aqui, essa minha participação, depois comento um pouco mais dos produtos que estão focados nessa parte de inclusão social, mas, assim, é inaceitável. A gente ainda está vivendo no mundo hoje onde tem mais de 1 bilhão de pessoas que não têm acesso à água, que não têm acesso à energia elétrica e que nascem e morrem sem ter acesso a um produto industrializado, né? A gente precisa mudar isso. Doutora Juliana, eu tive o prazer e a oportunidade de participar de alguns outros painéis aqui, como eu dizia no início, e uma frase em particular foi, para mim, bastante impactante, e eu vou tentar reproduzi-la, porque eu acho que, além de impactante, é importante. O Elípio Rec, que é um pesquisador ilustre e dos mais responsáveis da Embrapa, participou conosco no painel sobre segurança alimentar, dias atrás. E ele não fez por menos, não se esquivou, não se utilizou de meios termos e classificou, por exemplo, o fato de uma porcentagem imensa da população humana ainda viver hoje sem comida. A senhora está falando de recursos, de acesso a serviços e bens essenciais, a comida é o primeiro deles. E ele se utilizou da palavra iniquidade que a humanidade ainda vive. Eu acho que é forte e é perfeitamente aplicável ao contexto. Só para fazer uma ilustração aqui da sua observação. Doutor Sérgio, até recentemente, esse meu recentemente vai um pouco mais longe. O setor, por exemplo, da construção era visto, hoje em parte ainda é em boa medida, como um setor muito impactante sobre o meio ambiente. Por mais que o senhor tenha feito aí uma demonstração clara das várias atividades do seu grupo hoje, dessa diversificação, quero lhe perguntar o seguinte: as grandes construtoras, as grandes empresas do setor deixaram de ser as vilãs do meio ambiente, pelo menos na visão que se comentava acerca delas, não é julgamento meu, por favor. A partir de quê? Quando é que a ficha caiu? Quando é que a sustentabilidade se impôs, não apenas como necessidade humana, mas como viabilização de negócio também, de lucratividade? Já se fazem uns bons anos. Eu diria que, pelo menos aí, a partir de 92, 93, esse assunto entrou para a esfera dos negócios e para a sobrevivência da empresa. Sobrevivência. Vamos dizer... Foi tratado... Porque se não tiver atuação pela sustentabilidade, para começar, você não opera hoje. Portanto, você não sobrevive como negócio. Então, começa desse ponto de partida para depois falarmos em crescer e ampliar a nossa atuação. Então, nós temos um ponto essencial ao negócio, mas não é suficiente, há que se fazer mais. A nossa visão é de que nossa missão é servir o cliente. O cliente não é só aquele que assina o contrato e nos paga. O cliente também é a comunidade
que está próximo ali, que paga o imposto, muitas vezes, que é que gera o recurso que nos contrata. Portanto, nós temos que ser a escolha do cliente, significa também interagir com esse entorno muito mais amplo do que, basicamente, só o nosso cliente imediato contratante. Segundo, a nossa atuação, agora sim, na área de construção, porque nós atuamos petroquímica, biocombustíveis e outros, mas na área de construção, nós reconhecemos, nós, ao mesmo tempo que construímos obras que são desejadas, necessárias, são grandes transformadoras da paisagem. Nós construímos rodovias, hidrelétricas, enfim, são transformações profundas, às vezes, e definitivas. E como vocês compatibilizam com o interesse da sociedade. Esse é um desafio do nosso negócio, porque nós já miramos outras situações onde isso não é bem tratado e você não consegue fazer o projeto. Ele chega a um nível de conflito social que é preferível não realizar aquele projeto. Eu dou um exemplo aqui. Nós construímos o Issa-Sur, no Peru, que é uma rodovia que liga ao Brasil a Cusco. E vai hoje, se você quiser sair daqui do Rio de Janeiro e ir a Lima, passando por Cusco, você vai passar por essa rodovia. Segue ali por Rondônia, Acre, entra no Peru, vai sair lá em Cusco e depois Lima. Inclusive tem uma linha de ônibus hoje de São Paulo a Lima semanalmente. São 4 dias de viagem. Ao passar por essa região, nós tínhamos a visão de que as populações ali já existiam, queriam a estrada. Elas queriam a estrada na porta da casa delas, porque estavam isoladas, necessitavam sair, ir a médicos, ir a compras, a escolas, enfim, conviver com um ambiente mais amplo do que o seu do que a sua vizinhança imediata. Mas havia um risco também, e há, de que um projeto desse vá abrir ao desmatamento, ao uso ilegal, às vezes, de garimpo. Então, ao mesmo tempo que é um benefício potencial, há também um risco potencial. E a nossa visão é de que nós não podemos permanecer no dilema, não vamos fazer porque os nossos exemplos do passado são ruins. Foram muitos exemplos ruins. Hidrelétricas, estradas, rodovias abriram e levaram, de fato, à degradação ambiental e social. Mas, mirando para isso, como é que a gente aprende com esses erros? Então, a visão nossa é isso, é transformar isso em um aprendizado positivo. Então, no Issa-Sul, nós iniciamos, configuramos uma associação de moradores, de empresários locais, de ONGs peruanas e, no caso, internacionais, para constituir um organismo de que, ao longo do tempo, a gente comece a sair fora dele, porque nós não somos eternos ali, mas ele passa a assumir um apoio de governança de território. E aí você traz parceiros, inclusive, de financiamento. Então, a nossa atuação hoje na sustentabilidade, eu digo, nós até construímos. Construção é uma parte da coisa. Eu digo que você começa, entrega aquele produto, mas como você chega antes, como você implanta e como você deixa aquilo sucedendo. O projeto Madeira que nós construímos é polêmico, é grande, mas é um projeto de interesse nacional. E eu diria, foi ao chegar lá 3 anos antes da obra, num processo de diálogo e interação social, nós conseguimos implantá-lo e já estamos gerando energia que está abastecendo o país 1 ano antes do previsto. Então, você perguntou inicialmente, isso dá resultado? Ele não somente necessário, mas todo projeto que você executa ele no prazo, ele evita os conflitos, ao contrário, ele traz harmonia e uma certa interação positiva, ele traz resultado financeiro também, não há dúvida nenhuma. Então, é parte do negócio. Muito bem. Eu poderia passar em boa medida a mesma questão para o doutor Paulo, mas vou tentar focar um pouco mais, porque as atividades do grupo que o senhor representa também têm forte impacto sobre o ambiente. Isso é dado. Agora, também existe, pelo que conversamos, pelo que acompanha também do grupo, um desejo manifesto, forte, de apagar essa pegada ecológica que decorre, enfim, das atividades. Eu queria focar essa visão, tentando lhe perguntar o seguinte: como é que o grupo vem atuando via inclusão social para deixar a melhor marca? Da mesma forma que eu estava abrindo o debate, a gente procura, dentro da concepção do projeto, trabalhar a sociedade, a comunidade. Quando se pensa como fazer, qual é o orçamento, qual é o cronograma, qual é o retorno ao acionista, é discutido como é feito também a sustentabilidade dentro desse processo. Essa discussão que o Aldebrecht passou no Peru, que a gente passa, todo mundo que implanta um projeto, a gente tem
não é você implantar o projeto, porque esse projeto vai ser um cidadão, a empresa que está indo para lá é uma cidadã jurídica da região, e ela tem que entrar na região e ser responsável pela sequência e pela consequência dos seus projetos. Então, você não tem que estar com isso, tem que estar com isso dentro dos movimentos. Não existe um movimento voluntário, algumas obras, existe um movimento involuntário. Você tem que estar com esse pensamento o tempo todo, o seu mindset todinho voltado para o projeto dentro dessa concepção. Essa discussão que você se insere como responsável, sendo responsável pela sequência, pela consequência, traz o poder público, como diz o Sérgio Leão, o Brasil sai na frente muitas vezes, em muitas ações na área ambiental, do que outros países do mundo. Nós damos exemplos demais, porque também temos exemplos sociais de muitos erros. Então, a gente pode olhar de como não fazer de novo e tentar discutir com a comunidade como fazer aquilo ali. É necessário desenvolver, é necessário você ter fontes de energia, sim, mas proteger não é não fazer. Proteger é fazer o que é preciso fazer, a necessidade, da forma responsável e não só na construção. Não basta você chegar a implantar e cumprir regras que são exigidas por lei, que, aliás, a legislação brasileira é uma das mais puxadas, embora não tenha índices ainda agregados. Mas não é só não cumprir a regra. A regra você tem que cumprir, está escrito, está ali, você tem que discutir como é que a comunidade quer aquele projeto, como é necessário. Você vai falar em emissão de CO2 por petróleo e gás, por geração térmica, geração a gás, geração a carvão. O que tem que ser falado é no foco da tecnologia e de como você vai trabalhar aquilo. Como é que você vai proteger a região, como você vai potencializar a cultura e a convivência com a comunidade. Você vai ter que necessidade de pesquisar todas as fontes de energia no mundo, que o mundo precisa de energia. Mas você tem que focar na tecnologia, acreditar que a tecnologia consiga trabalhar isso. E trabalhando de uma forma responsável, sempre em discussão com a comunidade. O que nós estamos falando, assim, o governo pode fazer uma exigência, tem o seu papel fundamental de indutor, mas as empresas é que vão ser as transformadoras. O cidadão, em última análise, é o cidadão, porque ele é o consumidor, como diz aqui a Juliana. Ele que vai comprar, e se ele compra da empresa consciente ou a empresa que ainda não está lá. A empresa que não está lá vai ter que estar ou por necessidade de sobrevivência ou por consciência. Vai chegar lá. Se é mais rápido ou mais tarde, vai chegar lá. Acho que a grande discussão de 92, da Rio 92, foi essa. A minha geração não foi criada para ter o cuidado ambiental na faculdade ou na escola. O cuidado social, sim, por questões de foro íntimo e de religiosos, mas ambiental nem tanto. Mas de 92 para cá, todos os filhos e os netos foram criados com a consciência ambiental. E em todas as mesas de discussão, desenvolvimento de projeto, está a sustentabilidade. Você perguntou para o Sérgio, as construtoras eram as vilãs. Não eram as construtoras que eram vilãs, era o meio. O governo precisa fazer. Não havia aquela preocupação tão grande, porque o próprio indivíduo tem que ter. Não é só a empresa construtora. Acredito que são pelas empresas que se vai conseguir fazer a sustentabilidade. Não é pelos governos. A não sair carta assinada hoje aqui, Rio Mais 20, não assinar um convênio, tem um valor simbólico forte, mas na prática o que vale é a discussão com as empresas. Eu não estou vendo as empresas entrando no foco da discussão. São as empresas, as companhias e a sociedade que vão dizer o que tem que ser feito. Se você não tem a cultura, se você não pensa, e cultura não é só do vizinho, não, é a sua convivência em casa. Se você educa os seus filhos assim, ele vai ser empresário, ele vai ser um desenvolvedor, ele vai ser um empreendedor, e ele vai levar a consciência de casa para a sua empresa. De 92 para cá, não pode dizer que houve um fracasso social, os governos não fizeram. É difícil para um governo, para um presidente da República assinar uma carta se comprometendo a umas metas e que pode amarrar um desenvolvimento de uma nação que não foi totalmente discutida com a nação. A percepção da comunidade, a percepção da sociedade, a percepção da nação. Mas as empresas têm essa função. É pelas empresas que nós vamos, é pela uma gestão integrada que nós vamos, é pelo cidadão, pelas pessoas, é por aí que nós vamos.
Muito bom. Você traz de casa. É como religião, é como viver em comunidade. Você é educado a aceitar o vizinho, a conviver com o seu colega na escola, a ter uma religião, a ter uma crença. Você tem que ter essa consciência de casa. Eu acho que isso aconteceu de 92 para cá. Todas as empresas estão assim. O nosso grupo nos orgulha muito. Nós ainda somos empresa em construção. Nós ainda somos um grupo pré-operacionais, entrando em operação agora em 2012 e 2013. Mas já temos um investimento social tão forte quanto empresas que fazem os investimentos com os seus resultados. Nós ainda fazemos com o investimento. Nós acreditamos nisso para mostrar, nós temos que mostrar a nossa educação, a nossa consciência, a nossa responsabilidade na sequência e na consequência dos nossos empreendimentos. Muito bom. Doutora Juliana, por favor, fiquem à vontade para se manifestar a qualquer tempo. É sempre um prazer. Doutora Juliana, a gente está assistindo no Brasil a inclusão, já sem qualquer espécie de trocadilho, vou usar outro termo, a ascensão de boa parte da população brasileira que anteriormente estava afastada do mercado de consumo. A gente está assistindo à inclusão de uma proporção muito grande não diria novos consumidores, mas talvez consumidores renovados. Eu tenho um dado aqui, para não ficar muito vaga essa observação, que diz o seguinte: a classe C continuará se expandindo nos próximos anos, a gente já tem observado isso, e atingirá 113 milhões de brasileiros em 2014. Desde 2002, cerca de 25 milhões de brasileiros deslocaram-se para o meio da pirâmide social. É mais ou menos desse grande percentual que a gente está falando. Ou seja, a gente está observando mais gente entrando no mercado de consumo, isso é legítimo, isso é até desejável, o crescimento do país é que permite isso, sobretudo a continuidade do crescimento. Mas os padrões de consumo, eles próprios terão que mudar, sem entrar tanto no mérito da questão de demanda, inflação. A gente tem especialistas aqui. Eu vi o Sinésio Batista, um grande colaborador meu, inclusive aqui próximo, não sei se o Sinésio ainda está, que é um grande analista desses cenários, mas não é esse o aspecto que eu quero abordar, e mais o lado talvez comportamental e visto a partir das empresas. Os padrões de consumo terão que mudar, a sua empresa, o seu grupo já está pensando nisso, e, de alguma maneira, se deverá induzir novos padrões de consumo, até com vistas ao respeito ambiental, que também propicie inclusão social da mesma forma, uma balança difícil de ser equilibrada. Como é que vai ser isso? Acho que vai ser um desafio, mas também é claríssimo que é a única forma, né? E é interessante porque tanto a forma da gente interagir quanto a própria forma de consumo vai ter que ser diferente, sem dúvida. Eu não vou focar muito na parte ambiental, que acho que a gente vai falar mais da inclusão social, mas quando a gente tem um compromisso de dobrar o tamanho do negócio, reduzindo o impacto ambiental, é exatamente isso que você está falando, ou seja, você está incluindo toda essa classe que está chegando, né? Você está trazendo hoje hoje uma população enorme, nos números que eu comentei aqui, mundialmente, e ainda em grandes áreas do Brasil que estão completamente excluídas dessa questão, né? E aí para uma questão mínima não só de consumo, mas de sobrevivência, de bem-estar, de saúde, etc. e tal. E isso é totalmente possível, a partir do momento que você não só traz uma questão de tecnologia para os produtos. Então, posso exemplificar aqui com o Omo, que é, inclusive, a nossa marca líder, detergente para roupa. Então, você tem a versão pó, você tem a versão concentrada, e é possível, sim, você está atingindo, você está ajudando, mas o que você faz? Você lança, por exemplo, um concentrado líquido que tem muito menos água, né, que demanda muito menos água e energia para ser usado. Ou um amaciante Comfort, por exemplo, onde você tem uma embalagem que tem 2 litros, que é maior, e uma embalagem que é praticamente um terço disso, mais ou menos, que só por aí, pelo tamanho, já vai ter uma diferença enorme, mas só em termos de água nós estamos falando de uma formulação que tem quase 80% a menos de água dentro de uma embalagem, né? Então, é possível, tem que ser feito. Agora, eu acho que tem um outro contexto aí nessa linha que você traz, que é exatamente o foco da inclusão social, no sentido de você prover algumas ferramentas ou mais informações, né, para esses consumidores. Quando a gente olha a marca Lifebuoy, por exemplo, Lifebuoy é uma marca que esteve no Brasil há algum tempo atrás já e retornou agora, e é uma marca que, além da questão de ser um sabonete antibactericida, tem uma plataforma social muito forte na linha de conscientizar as pessoas.
independente de país, de classe econômica, de nível social, de nível de educação, independente do que seja, as pessoas não lavam as mãos, né? A gente pode estar no restaurante mais chique e você vai no banheiro e você vê uma pessoa que sai e não lavou a mão, e você pode estar num aeroporto, numa estação rodoviária, que são lugares extremamente movimentados, com fluxo de pessoas enormes, onde também não se lava a mão. Então, aí a gente tem a missão, porque a gente tem pesquisas disso, onde se as pessoas mudam simplesmente os hábitos e passam a lavar as mãos, pelo menos 5 vezes ao dia. Aqui a gente está falando antes de você comer, depois que você vai ao banheiro, para quem tem criança, depois que você trocou uma fralda, ou antes de você estar fazendo a comida dessa criança, né? A redução na ocorrência de diarreia é impressionante. E quando a gente está falando de redução de diarreia, a gente está falando de aumento de frequência escolar. Então, é uma questão extremamente simples de uma marca que é para você realmente lavar a mão, mas você traz uma mensagem junto, né? Acho que junto com isso, Guto, dentro do nosso mercado específico de produtos de consumo, é você conseguir entender as necessidades de cada um dos consumidores, os hábitos de consumidores. A gente constantemente tem um desafio enorme de atender, em primeiro lugar, a necessidade dos consumidores, quer dizer, entregando produtos que atendam essa mudança de hábito de vida e tal, com o conteúdo de desenvolvimento sustentável junto. Então, posso dar um exemplo aqui que eu me orgulho muito, né? Que inclusive foi desenvolvido no estado do nosso prezado ministro, Pernambuco. A Unilever tem 4 unidades no estado de Pernambuco. Hoje, no Brasil, são 11 fábricas, só no estado de Pernambuco são 4. E todas as categorias de produtos estão presentes lá. A gente tem uma fábrica de detergente em pó, a gente tem fábrica de sorvete, fábrica de shampoo, desodorante, e temos fábrica de maisena, por exemplo, é feita na cidade de Garanhuns. E ali, há muito tempo atrás, nós estamos falando no início dos anos 90, houve um projeto interessantíssimo, onde profissionais da empresa foram para Pernambuco e ficaram vivendo vários dias junto com moradores de Pernambuco. Inclusive, foi coincidentemente a época que a gente colocou a nossa primeira fábrica no estado, a fábrica de detergente. E ali a gente conseguiu entender qual era o hábito, por exemplo, das mulheres de Pernambuco para lavar roupa. A maioria das mulheres ainda lavava roupa na beira do rio. Então, não adianta eu oferecer um produto que precisa de uma máquina de lavar roupa para ser usado, né? E a gente desenvolveu uma marca que é regional, que hoje é uma marca que está presente só na região Nordeste, fabricada em Pernambuco, que é a marca Ala. Para quem é da região deve conhecer, mas, resumidamente, é como se fosse um detergente em pó, em barra, como se fosse um sabão em pedra, né? Exatamente para facilitar a hora que elas estão esfregando a roupa, e isso ajuda muito mais na remoção da sujeira. Então, eu acho que, assim, o padrão vai mudar, ele tem que mudar, ele vai trazer diretamente uma consequência pelo impacto ambiental, porque tem que ser feito de uma forma diferente, e aqui a gente tem números que também impressionam, quer dizer, não é porque a água custa ou porque a energia vai custar, é simplesmente porque não vai ter para todo mundo, né? E nos padrões não dá para você dizer, então você pode consumir, você não pode consumir, isso não existe, todo mundo vai ter que consumir o básico, né? E, além disso, você levar essa mensagem social também, quer dizer, de uma forma simples, como a gente pode, de fato, fazer um mundo melhor, que é para todo mundo, né? Muito bom. Doutora Juliana, me despertou uma curiosidade, quero contar com a colaboração de vocês aqui. Me faça um favor, quem é da região sul do país que está aqui, levanta a mão, por favor. Sudeste? Região Nordeste? Temos. Ó, isso, viu, doutora? Tem gente do Nordeste lá em cima também, obrigado. Norte do país? Lá, olha lá, tem gente lá. Não por acaso eles estão no norte da nossa plateia. E centro do Brasil? Representadíssimo. Ó, que bom, prazer ter vocês tão regionais e tão nacionais com a gente. Muito obrigado. Doutor Sérgio, está começando a pintar aqui na nossa conversa uma sugestão para este entrevistador, para lhe perguntar o seguinte: a gente está notando que tem mais gente de olho no trabalho, por exemplo, da Odebrecht. Por quê? Porque tem mais acesso à informação, as tecnologias estão aí, a moçada vai à Lan House. Eu estava vendo um outro dado aqui que eu vou tentar recuperar, apontando que a maior parte dos acessos à internet se dá em Lan Houses. Eu vou tentar resgatar esse dado para ilustrar para vocês, mas meu ponto não é esse. A partir da circulação de mais informação, me parece, vem junto um desejo dos bons por mais educação. Eu estou querendo abordar isso porque o senhor fez muita menção à questão cultural entre os pilares de sustentação da estratégia do grupo. Vindo junto à educação, eu quero lhe perguntar, qual é o interesse, imagino eu que seja intenso,
do grupo em promover ações que possam contribuir com a inclusão social via educação? Existem projetos, existem ações, existe um interesse de desenvolver isso? Como é que os senhores, a partir da empresa, enxergam isso para o contexto nacional? Um dos pilares da nossa filosofia empresarial é a educação pelo trabalho. Aquela educação que as pessoas, no ambiente de trabalho, adquirem e passam a incorporar durante sua vida. O outro lado é que uma das nossas dificuldades como organização para crescer e a demanda de crescimento dos negócios é ter pessoas preparadas. Só aí nós já temos um desafio. E, por outro lado, as comunidades onde nós atuamos, que são os nossos clientes, são, logicamente, onde nós vamos encontrar essas pessoas mais proximamente. Um dos desafios que nós temos nesse tema é dar escala, porque, por mais que nós atuemos com educação, os números são significativos, quantas pessoas nós estamos falando. Então, nós começamos a olhar isso há algum tempo atrás e desenhamos esse programa, por exemplo, Acreditar, que eu vou dar a dimensão da escala e como é que a gente hoje se situa e trabalha nesse campo. Nós somos uma organização com mais ou menos 150 mil pessoas hoje, nesses 21 países. Em 2008, por motivo da nossa hidrelétrica no Madeira, nós chegamos lá e tinha a perspectiva de necessitarmos de 18 mil pessoas, sendo 70% de fora, porque nós tínhamos uma pesquisa onde o prefeito de Porto Velho nos disse, nós temos 40 mil desempregados aqui. E nós fizemos uma pesquisa, a grande maioria não tinha habilidade para trabalhar numa obra, nunca trabalhou num ambiente de uma empresa, não tinha formação para isso. Como é que nós vamos buscar 70% fora? Então, nós chegamos um pouco antes, é aquela questão de você entender o seu ambiente de trabalho e chegar antes. Aí desenhamos um programa que naquela época, e hoje ainda, ele segue com o mesmo nome, Acreditar, para transformar essa realidade. Esse Acreditar significa trazer pessoas, e lá nas comunidades mesmo, através de igrejas, sindicatos, enfim, toda a rede de informação social, para dentro de um programa que formar técnicos ao longo da obra. Desses 40 mil que o prefeito inicialmente se referiu, nós inscrevemos em Porto Velho 60 mil pessoas, nós treinamos basicamente 30 mil, e dos 18 mil, 80% são de Porto Velho e de sua região. Então, nós invertemos uma situação completamente do ponto de vista da preparação das pessoas. Então, essa é a nossa perspectiva, de que maneira não só a educação ela faz parte do nosso negócio, mas ela também transforma. Então, hoje, nós levamos o Acreditar para mais 7 países. Estamos com ele na América Latina, em Angola, em vários países, Moçambique, Libéria, ele em espanhol chama Creer, e ele tem um título também em inglês, Belief, o Make Belief. Então, hoje nós temos 130 mil pessoas já se inscreveram, e nós contratamos 40 mil, desse universo de 150 mil, 40 mil passaram pelo Acreditar. O outro lado interessante é que nós visualizamos que nesse aspecto de trazer as pessoas para trabalharem, havia um contingente grande que, pela circunstância do nosso negócio, principalmente construção, não estava participando, que eram as mulheres. Então, nós trouxemos, induzimos e alistamos, logicamente, mães de família, ambulantes, vendedores, enfim, pessoas que não tinham ainda trabalhado. E nossas obras hoje têm em torno de 15% a 18% de mulheres trabalhando, operando máquina, perfuratrizes, grandes caminhões, soldadoras, pedreiras, enfim, de toda sorte, você vai encontrar nas obras, não somente naquelas tarefas típicas que eram na cozinha, no ambulatório, etc. Então, isso nos responde um pouco à pergunta. A inclusão social, a educação é fundamental, ela é o ponto de entrada, mas ela tem que ser transformadora em termos de número. E as empresas têm um papel nisso, porque eu digo para o nosso internamente para os nossos clientes e a região. A empresa chega, ela é um motor econômico. Ela compra, paga, ela ensina, ela forma fornecedores, enfim, ela ativa economicamente uma região. Então, não é só fazer negócio, é de que maneira esse motor econômico pode transferir parte desse benefício para a comunidade. E esse benefício, parte dele é essa educação e capacitação para o trabalho. Então, isso hoje é um pilar dentro da Odebrecht, realmente, dos mais significativos no tema de inclusão social.
Muito bom. Doutor Paulo, o senhor mesmo mencionou o papel das empresas, o doutor Sérgio fez a mesma coisa. Nós estamos aqui diante de representantes de empresas poderosas e a minha vontade é perguntar ao senhor o seguinte: como transformar aquilo que é ação, que é desejo, que é objetivo do grupo em política de inclusão social? Ou, talvez colocando a questão de outra forma, os senhores encontram espaço para atuar junto ao poder público no sentido de induzir essas políticas de inclusão? Nenhum empreendimento consegue ir adiante se não tiver em parceria com o poder público institucional. Não precisa ser subsídios, mas é apoio institucional para que isso aconteça. É engraçado esse negócio da informação que você falou um pouco antes com o Leão. Eu faço audiências públicas para o grupo no Brasil todo e fora do Brasil no processo de licenciamento. E uma desses projetos, que é o projeto nosso de gás natural no interior do Maranhão, o grupo descobriu gás em terra no interior do Maranhão. Isso vai transformar muito, mas quando nós estávamos na audiência pública lá, no interior do Maranhão, região pobre, e você imagina que vai ser uma audiência pública tranquila. Você vê que nunca é, uma audiência pública nunca é tranquila. Você vê as pessoas lá, humildes. As perguntas que vieram foi o debate mais técnico que eu tive em todo o Brasil. Levantou aqui muitas pessoas do Sudeste. Tem alguém do Maranhão? Não tem ninguém do Maranhão. Mas lá foi uma situação assim que eu fiquei impressionado. E ela pela internet. Eles me cobravam posições de todos os nossos projetos no Chile, em Corumbá, no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais, em todo lado, coisa que o pessoal não fez em outras regiões. A preocupação principal das audiências públicas é emprego. E quantos empregos vai ter na região aqui? E não é só emprego o ponto positivo. Emprego já é uma necessidade de todo mundo e vai acontecer. Como é que isso segue adiante? Como é que se transforma? O que está falando? A formação e a discussão tem a ver com a informação e a educação. Então, se a internet nessas lan house, mas mesmo em casa, eu tive audiência pública com um índio colombiano, já te contei da última vez, a 5.000 metros de altura, o cara mora numa toquinha lá, sai de dentro com um laptop na mão. O cara tem um índice de saúde complicado, mas discute com você sobre o mundo. Ele tem um computador dele na mão lá, tem um iPad na mão para discutir com a gente. E discute. Então, tendo a informação, a educação chega. Então, o centro de conhecimento dentro de um processo cultural é de suma importância. A discussão com a comunidade traz aonde está o foco principal deles. O que naquele momento é melhor para você trazer essa inclusão, essa educação e informação. A necessidade da empresa faz com que você mexa até na grade curricular da região, para que isso vá transformar. Nós estamos explorando o gás no interior do Maranhão, por exemplo. O gás em terra, a termoelétrica em cima do poço, com o menor índice possível de desmatamento, mas o gás em terra é barato, é mais barato que o gás no mar. Ele vai atrair empresas no entorno. Que tipo de empresas são essas? Então, nós temos que estudar junto com o governo estuda junto com a gente, quais são as empresas que vão ser atraídas para aquela região. Que tipo de gente vai precisar aquele pessoal? O nosso grupo se sente responsável em treinar, preparar também para aquelas empresas que possam vir para cá, que é o efeito renda que falamos agora há pouco. Então, a educação e principalmente a informação, que é até mais rápida do que a educação, traz a inclusão mais forte. A transformação está nisso, não é só na geração de emprego, é na capacitação que eles estão falando, é na percepção do consumidor da Unilever. É para você ver como uma empresa de quantos anos? Quantos anos, Sérgio? 70? Eu não era nem nascido, está vendo? Mas como é que evolui o processo? Eu já peguei no meio do caminho. O ministro Fernando Bezerra fez um processo enorme no Pernambuco com o Porto Suape, bastante discutido, que está na frente de um paraíso. Você tem que discutir a inclusão, a transformação que está ali, com a comunidade. E o que ela quer. E não o cara que planta banana fala que você gosta, para com banana que não vai dar, vai plantar abacaxi que é melhor. Não é isso, é como ele vai plantar a melhor banana. Agora você explica para ele que vai ter que plantar abacaxi também, porque vai precisar de abacaxi na região. Então, é como a cultura é trabalhada. A cultura é o principal eixo, é você chegar dentro dela. E, novamente, as empresas como transformadoras e os governos como indutores do processo. Sem o poder público, você não anda, não tem como você fazer.
O político, o mau político ou bom político, ele é o representante do povo naquele momento. Então, você tem que discutir ali e tem que trabalhar com isso. Não é dando subsídio, é dando apoio adicional e abrindo porta junto à comunidade. Isso nós fazemos, porque isso nós temos que fazer. É nossa obrigação. Guto, eu vou puxar só 2 pontos, só para não perder exatamente passar a palavra para saber a sua opinião sobre isso. Não, eu acho que faz todo sentido. E aí, mesmo quando a gente está falando da parte de consumo também, nessa parte de inclusão social, essa parceria com o governo também é fundamental, né? Quando a gente está falando, por exemplo, o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde tem uma série de campanhas que precisam ser passadas e precisam chegar em todos os lugares do Brasil, para todos os brasileiros, sejam campanhas de prevenção, né? Com a prevenção da gripe, uma série de outras, ou campanhas, inclusive, de erradicação, que aqui também tem a questão de vacinação. Acho que todo mundo lembra aqui, há 2 anos atrás, a força-tarefa que foi feita com a questão da rubéola, por exemplo, né? E o Brasil recebeu, de fato, o certificado da Organização Mundial de Saúde de ter erradicado. E aqui tem uma parceria muito grande com a gente também. Em que sentido? Quando as empresas conseguem estar usando, por exemplo, todos os meios de comunicação que elas têm, seja as embalagens, a parte de website, uma série de coisas, de realmente só passar informação. Então, assim, você junta 2 coisas que são fundamentais e você consegue ampliar muito mais. Então, a questão de parceria com o governo, com ONGs, com os nossos fornecedores, etc., são fundamentais. E eu só não queria perder a oportunidade, porque eu adorei saber da questão das mulheres, né, num ramo que, assim, tradicionalmente é tão masculino. E aí, de novo, eu acho que é um outro contexto que está muito forte e que tem que estar na pauta também. Não só pelo que a gente já sabe, em questão da responsabilidade da mulher, né, do instinto dela, de como ela usa realmente os pouquíssimos recursos que tem, né, mas principalmente também você oferecendo ambientes que também possam receber. Então, eu tenho, de novo, me sinto privilegiada de trabalhar numa empresa onde eu tenho um ambiente de trabalho que favorece isso, né? Eu tenho 2 filhos pequenos, tenho uma agenda de trabalho, como todo mundo, extremamente apertada, tem todas as responsabilidades de casa que a gente também precisa fazer. E como é que a empresa, então, consegue também estar recebendo as mulheres para poder estar facilitando isso? Então, você tem uma empresa onde você tem horário flexível de trabalho, que também vai mexer na questão da sustentabilidade de novo, porque você pode ficar menos tempo no trânsito, dependendo de onde você mora, então é menos emissão, menos consumo de combustível. A questão de trabalhar em casa também, então, muitas vezes eu consigo estar trabalhando em casa, e já falei várias vezes para várias pessoas que eu acabo trabalhando muito mais em casa quando eu estou do que no escritório, porque você tem uma série de reuniões e tal. E aqui já tem, de novo, uma outra iniciativa, né? Colega do ministro Fernando, a ministra Isabela, tem feito um trabalho ímpar na questão da inclusão, com um movimento de mulheres líderes empresariais, exatamente para como essas mulheres podem, de fato, com o poder, no bom sentido de decisão que tem, realmente acelerar mais ainda essa mudança. E aí fazer uma série de discussões. E eu fico extremamente feliz, porque ainda são poucas mulheres, no sentido do grupo ainda ser restrito, incluindo outras ministras também. E na plateia a gente tem também uma outra mulher líder que está aqui, a Celina, que é uma querida lá em cima, e que também faz parte aqui, uma carioca. Então, é realmente assim, quer dizer, a rede. E usar essa parte de meios, como você colocou, né? Internet, quer dizer, a gente tem um poder, eu tenho um exemplo bárbaro de campanha corporativa, onde no site, cada gesto conta que a gente tem, as pessoas começaram naturalmente a postar coisas que começavam a fazer exatamente para mudar o mundo, para ter um mundo melhor e tal. Então, usar, no bom sentido, de novo, o poder das mídias sociais aí para acelerar muito mais essa questão. Só não queria perder os 3 pontos, que eu não sabia para onde você vai agora na próxima questão. Não, eu ia exatamente passar a palavra para ouvir a sua visão. Olha, eu queria só deixar claro que todos nós somos absolutamente favoráveis à inclusão das mulheres, não é, rapazes? Rapaz, eu acho até bom, porque eu achei, como elas mandavam 100%, eu estou ganhando um pouco de espaço quando elas estão, entendeu? Esse movimento querendo dar um espaço para nós. Sejam bem-vindos. Sejam sempre bem-vindos. A única coisa que eu não entendo é aquela história de TPM. Como assim, todo poder à mulher? Não, tem que ser diversificado, tem que ser compartilhado. Eu não conheço outra forma, não. Eu sempre conheci esse aí. Eu sou um cara disciplinado, embora achem que eu não sou aqui na plateia aqui. Eu sempre fui mandado e obediente para as mulheres. Doutor Sérgio, primeiro, quero saber se o senhor quer comentar alguma coisa nessa área. Eu quero comentar rapidamente, mas eu quero fazer uma pergunta também, mas vou responder, digo ela aí, porque de vez em quando nós somos perguntados, e é bom que essas perguntas nos trazem aí reflexões para a própria empresa. Mas eu conto um caso das mulheres. Na ETH, que é a empresa de
de cana, né, da Odebrecht, de biocombustíveis, toda a cana é colhida com plantadeiras mecânicas, não existe colheita manual. E as pessoas foram treinadas, e vários desses operadores são mulheres treinadas. Ela trabalha ali naquele ambiente, é um equipamento grande, ele deve ter de altura uns 5 metros de altura, mas tem ar-condicionado, GPS, todo eletrônico. A diferença que a gente vê no campo, muitas vezes, é a seguinte: o campo tem lama, tem barro, tem poeira, né? A mulher chega, tira o sapato, põe o tapetinho dela, lá dentro é limpinho, todo certinho, o campo de trabalho dela é perfeito, e ela, manutenção em cima. O homem, às vezes, não faz isso, ele bota o pé em cima, tem barro, tem poeira, tem isso, você vê claramente qual é a máquina que é operada por um ou pelo outro, entendeu? Mas a pergunta que muitas vezes nos é feita é o seguinte, e eu vou ser franco com vocês, nos faz o seguinte: a Odebrecht virou uma empresa de benemerência, só faz o bem agora e não ganha mais dinheiro, ela visa isso? Com esse assunto? Não é benemerência, para começar. Isso é um assunto, eu até faço uma reflexão que o doutor Norberto, que é o nosso fundador, está vivo, 92 anos, trabalha todos os dias, chega 15 para 7 ao trabalho. Ele diz o seguinte: o líder é aquele que tem o espírito do tempo. O espírito do tempo é aquele que enxerga antes e mais longe. Ou seja, não adianta você enxergar depois que os outros enxergaram e enxergar perto porque os outros estão enxergando longe. Então, o líder é esse. Então, o líder é aquele que se antecipa. E nós percebemos o seguinte: essa questão é uma questão que está no dia a dia da sociedade. E não é só brasileira, é qualquer país que você vá, como disse o Paulo aqui, questão de internet, a comunicação é imediata. Então, se as empresas não se anteciparem e não vislumbrarem que aquela questão, de repente, vai passar para dentro do seu contrato e não se preparar, ela vai ser sempre reativa e ela não lidera. Então, esse é um tema que tem que estar na ordem dos negócios, de que maneira o radar do líder antecipa e traz isso para dentro do seu negócio, traduz isso, aquilo para a realidade do negócio. É claro que não é simplesmente comprar pronto, é traduzir e embutir e fazer parte do nosso negócio. Então, em resumo, não é benemerência, é de que maneira a empresa está sintonizada com o seu tempo, e influenciando e sendo influenciada ao mesmo tempo. Essa que eu queria, uma provocação que cabe às demais empresas. Nós já tivemos projetos que não voaram porque pela sustentabilidade, não chegaram aí. Quando está na concepção, não conseguia fechar a equação. E não vai. Então, não é benemerência. Você tem que fazer no plano econômico, tem que estar nesse processo. Uma empresa tem que ter a obrigação de dar retorno ao acionista, mas o retorno ao acionista tem que ser dado da forma responsável. Por isso que a gente fala, que você falando de governo, informação, de liderança, a gente tem que perseguir a utopia. Os governos os líderes políticos têm que fazer a utopia para a gente seguir. E a gente tem que ser mais ou menos como, vou fazer a comparação que eu faço de vez em quando, o Niemeyer e o Susekind. O Niemeyer é um grande sonhador, nosso arquiteto Oscar Niemeyer. Já passou dos 100 anos, agora virou um sonho nosso, né? Ele sonha aquelas vigas em balanço. Esse troço não vai ficar de pé. O Susekind é que calcula para que aquilo fique de pé. É o engenheiro que faz a... Então, as empresas, o governo tem que ser o Niemeyer. Os líderes têm que ser o Niemeyer, tem que ter a utopia do sonho, tem que estar lá. As empresas têm que fazer a sintopia, tem que executar. As empresas têm que trazer para o real. Então, nós temos que ser Susekinds. E não é benemerência, não é vantagem, não é fazer por conta... O consumidor é o fiscal, o cidadão é o fiscal, é o que induz. Não é porque ele vai matar uma empresa, é porque é questão de vida de todos nós, questão de educação de todos nós. Então, as empresas têm que vir na sintopia de executar. E a utopia tem que existir. Então, não está dando certo aí as negociações com os governos, está falhando um, está falhando o outro, tira um item, tira o outro. É muito ruim quando você vê um representante do terceiro setor levantar, tira meu nome daí, depois de uma discussão de 10 dias. Não é assim, você tem que construir, não é destruir a discussão. As empresas não estão no foco, deveriam estar no foco. Os grupos deveriam estar no foco da execução da sustentabilidade, da transformação do processo, da educação do processo. E o cidadão, todo mundo aqui vendo, falando, protestando, mas o que cada um está fazendo realmente na educação com os seus filhos? Quando a gente fala ali, eu, engenheiro eletricista,
gerador térmico, gerador de hidrelétrica, construtor disso, projetista disso. Não me preocupava. Aí, no meio do caminho, fui convertido e hoje criei uma fanática dentro de casa. Tem uma engenheira ambiental que é uma fanática. E pergunto todo dia o que eu estou fazendo, onde é que eu estou indo. Mas é para ver que a discussão de 92 frutificou. Está transformando na educação. Você vê nas escolas dos nossos filhos, tem o tema discutindo o tempo todo. Você vê o Sistema S o tempo todo em cima disso. A Firjan, a Senai e todos os processos, que é o grande parceiro das empresas, é o Senai, no treinamento. Então, isso está dentro, isso está correndo o tempo todo. Você vê uma empresa como o Odebrecht falar o que está falando, ela trabalha na construção, que foi falsamente acreditado, a grande construtora, ela que está desmatando. Não é que ela que está desmatando, é o processo. O consumidor americano gasta hoje 16 megawatt-hora por ano cada cidadão. O brasileiro gasta 2,8. Quer dizer, olha onde está lá o desenvolvido, onde estamos nós que achamos que já somos. O Brasil vai chegar numa média de consumo que vai queimar que nós vamos precisar de muito mais energia, de muito mais casa, muito mais construtoras, muito mais hidrelétrica, muito mais tudo. É muito fácil você fazer esse tipo de discussão e botar na conta do governo a culpa de não fazer. A utopia tem que estar lá, mas a sintopia somos nós. Muito bom. Nós temos ainda alguns minutos antes de encerrar a nossa conversa. Eu queria sugerir aos senhores que fôssemos breves para aproveitar bastante, até porque eu sei que o doutor Sérgio tem um voo daqui a pouco, né? Eu quero respeitar aí a sua agenda. Então, eu queria perguntar aos senhores três, começando lá com o doutor Sérgio, o que é a Odebrecht gostaria de fazer pela inclusão social, que ainda não fez e por quê? Ambiciosa pergunta, mais ambiciosa é pedir ao senhor que seja sucinto, por favor. A Odebrecht gostaria de chegar em cada projeto antes dele ser pensado e concebido, para pensar junto com a comunidade. Todas as vezes que nós nos antecipamos e conseguimos nos aproximar desse momento, nós temos um resultado muito mais harmônico. Portanto, o nosso desejo é desenvolver antes, junto com a comunidade. Nem sempre é possível, mas na medida em que nós exercitamos isso e nos preparamos, nós conquistamos um espaço importante de um projeto muito mais bem pensado. Doutora Juliana. Bom, no caso da Unilever, eu acho que cada vez mais a gente ter consumidores exigentes, consumidores que questionem e consumidores que realmente incluam o contexto de sustentabilidade na sua decisão de consumo. Cada um de nós aqui, antes de representar qualquer empresa, qualquer instituição, nós somos consumidores. E a gente tem a obrigação disso. Nós, mulheres, inclusive, junto com os homens, mas temos também a questão da maternidade, temos a responsabilidade da educação, né, de educar os futuros consumidores. Então, sejam exigentes, porque é em função da pressão e da cobrança por padrões mais sustentáveis e cada vez mais avançados, de fato, para mim, como eu vejo a forma realmente que nós vamos conseguir mudar isso e, de fato, ter um mundo mais sustentável. Doutor Paulo, o que o Grupo EBX quer fazer pela inclusão que não fez e por quê? Pesquisa. Estamos fazendo pesquisa tecnológica, precisamos aumentar a pesquisa para trazer sempre o estado da arte. E o segundo ponto é ajuda. Nós fazemos tudo que nos cabe, fazer os projetos, conceber esses projetos no estado da arte, com a melhor tecnologia. Mas precisamos da ajuda para poder nos inserir, ajuda para poder trabalhar isso e como fazer. Então, no fundo, precisamos de fiscais, que o cidadão, onde nós vamos aos nossos projetos, sejam nossos fiscais e nossos parceiros, nos ajudem a poder nos implantar e fazer da melhor maneira, sempre. Essa história de ter mais gente tendo acesso à informação, ter mais gente de olho no trabalho das empresas dos senhores, tem lá o seu caráter positivo também, porque na minha rotina de jornalista, a gente aprende que quanto mais você joga a bola dividida ou a bola difícil para aquela sua fonte de entrevista, para aquele seu interlocutor, quanto mais ele se sai bem na resposta, maior ele sai da entrevista como um todo, mais forte. Acho que uma correlação a gente pode fazer também para as empresas. 1 minuto para cada um dos senhores para concluir. Por favor, doutor Sérgio. Bom, eu lembro que no final do ano passado, nós temos uma reunião anual que fazemos um balanço e o nosso presidente, Marcelo Odebrecht, foi perguntado, ele, ao invés de fazer um discurso, ele falou, eu vou responder perguntas. E alguém perguntou ele assim, presidente, que manchete o senhor gostaria de ver Odebrecht no New York Times em 2020?
que nós fizemos um exercício de 2020. Ele pensou bem, quer dizer, não é bem assim, mas ele aí refletiu. Eu não quero estar no New York Times em 2020. Para mim tem muito mais valor eu chegar lá no interior da África, ou do Brasil, ou do Peru, e dizer, presidente, essa Odebrecht aqui, nós não queremos que ela saia daqui nunca. Esse é o nosso desejo. Então é isso que nós queremos. Obrigado. Doutora Juliana Mendes. Eu acho que a mensagem que fica é exatamente a questão da gente ter atitude individual. O Paulo acho que colocou muito bem aqui no começo a percepção toda que está tendo da Rio+20. Né? E eu acho que não é um papel, não é um acordo, não é isso que é necessário para cada um de nós fazermos a nossa parte e realmente fazer um mundo diferente. Então, é começar... fazer parceria, porque a gente sozinho não vai fazer, tem que ter parceria, tem que questionar, tem que desafiar os modelos e tal. E eu não tenho dúvida que o Brasil é um dos melhores países para a gente fazer isso, porque nós somos otimistas por natureza, a gente acredita, a gente tem um relacionamento fortíssimo, uma energia única que a gente sente com todo mundo que está aqui na Rio+20. Então, tenho certeza que cada gesto de cada um de nós todos aqui vai contar e vai fazer a diferença. Então, não vamos depender de um sistema, de um papel, de um acordo, para começar a fazer. Doutor Paulo Monteiro, 1 minuto, por favor. O Solores aqui presente, presidente fundador da Aracruz, num evento nosso, na terça-feira, ele usou o fechamento, ele fez um discurso, falou uma palavra, gostei, fechou todo o processo. Isso simboliza muito, porque o que a gente gosta de discutir, a gente gosta de colocar as ideias do nosso que nós fazemos, e nós tentamos fazer. O Ike tem uma paixão pelo Rio de Janeiro, que é explícita, todos aqui, todo mundo conhece. Você entrou brincando com Corinthians e Santos aqui. Nós temos no grupo um projeto que se chama MPI. É um projeto onde o grupo investe muito nele. Mata o paulista de inveja, torne o Rio insuportável para ele. Então, o que a gente quer é tornar isso sempre possível e estar incluído na sociedade, como diz o Sérgio, ter a percepção da utilização do grupo, como tem a Unilever, e que nós possamos ser um cidadão jurídico em todos os nossos empreendimentos, com todos os seus deveres e suas obrigações. Obrigado. Aí lanço eu mão de uma única palavra para dizer, demorou. Até porque... Como é que ele falou? Bom, o seu time não está jogando, né, atualmente. Dentro do processo da cultura de inserção, nós usamos dos outros primeiro. Escuta, até porque a gente não quer fazer tudo sozinho, né? Venha, por favor, Rio de Janeiro, vamos fazer juntos. Não é, doutor Eduardo Eugênio? Obrigado, doutor Sérgio França, doutora Juliana Mendes, doutor Paulo Monteiro. Muitíssimo obrigado a vocês pela paciência e colaboração. Devolvo a palavra ao nosso Alexandre Tavares. Para encerrar este painel, convidamos o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra Coelho. Queria cumprimentar o doutor Eduardo Eugênio Gouveia, presidente da FIJAM, e aproveito para parabenizá-lo, a ele, a FIJAM, a Fiesp, a Fundação Roberto Marinho e a todos que tiveram a ideia e executaram a ideia desse belo espaço, a Humanidade 2012, que está sendo um enorme sucesso de público. Eu não sei se vocês sabem, mas a expectativa dos organizadores é, até o último dia, romper a barreira de mais de 200 mil visitantes aqui nesse espaço. Portanto, um forte aplauso para os que organizaram esse belíssimo ambiente. Queria também cumprimentar o doutor
Tiago Falcão, secretário extraordinário para a superação da extrema pobreza, e que aqui representa a ministra Tereza Campelo, do Ministério do Desenvolvimento Social. Queria cumprimentar e parabenizar a Guto pelo trabalho de moderação desse painel, cumprimentar a minha amiga Juliana Nunes, prazer revê-la, Juliana, diretora de Assuntos Corporativos da Unilever, saudar Dr. Paulo Monteiro, diretor de Sustentabilidade da EBX, e cumprimentar Dr. Sérgio Leão, diretor de Sustentabilidade das organizações Odebrecht. Quero saudar ainda o ministro Rodolfo Torinho e cumprimentar o secretário de Desenvolvimento Regional do Ministério da Integração, professor Sérgio Castro. Eu queria, em rápidas palavras, falar de dois temas que têm muito a ver com o nosso trabalho, com a nossa pasta, e tem tudo a ver com o tema desse painel, que é crescimento com inclusão social. A presidenta Dilma, há um ano atrás, início de junho, lançou o plano Brasil Sem Miséria. Isso era uma reflexão em cima do momento econômico que o Brasil está vivendo. Nós estamos caminhando para ser a quinta economia do mundo, mas somos um país ainda extremamente desigual. Com os dados do recente censo do IBGE, nós chegamos à constatação que, embora o Brasil já esteja na elite econômica mundial, nós temos 16 milhões de brasileiros que vivem na extrema pobreza. E o que é extrema pobreza? É a família que tem uma renda per capita inferior a R$ 70 mês. E quando nós formos identificar esses 16 milhões de brasileiros, a gente chegou à constatação que 9 milhões deles vivem no Nordeste do Brasil. Além de sermos desiguais entre as pessoas, nós também somos extremamente desiguais entre as regiões brasileiras. E o Ministério da Integração Nacional tem como papel principal equilibrar o crescimento econômico do Brasil entre as suas regiões. E a realidade nua e crua é que a renda média do brasileiro do Nordeste corresponde apenas a 44% da renda média do resto dos brasileiros, somando todas as demais regiões. Para os padrões da OCDE, é tolerável um desequilíbrio regional quando a renda das regiões menos dinâmicas se equivale a 75% da renda média daquele território. Isso para dizer que nós temos um longo caminho a percorrer. Se aqui, no Rio+20, nós estamos discutindo a questão da sustentabilidade, eu fico muito feliz que o tema da inclusão social tenha entrado com muita força nessa agenda que não pode ser só ambiental. A preservação do meio ambiente tem que contemplar a construção da felicidade das pessoas. E essa felicidade só é alcançada se ela tiver acesso aos serviços públicos, à educação, à saúde, à energia, à água, a emprego, a renda. Então é essa reflexão que quero trazer no encerramento desse painel. Dentro do Plano Brasil Sem Miséria, nós, do Ministério da Integração Nacional, estamos coordenando o programa chamado Água para Todos. Há 8 anos atrás, milhões de brasileiros
não tinham acesso à energia. O presidente Lula, com o programa Luz para Todos, de fato, iluminou o Brasil, sobretudo o interior do Brasil. Agora, a presidenta Dilma coloca o desafio de levar água boa, de qualidade, a todos os brasileiros, independentemente da região aonde ele viva. É um trabalho que prevê investimentos até 2014 de 4 bilhões e 700 milhões. E é um desafio levar água a todos os brasileiros, especialmente aos que moram no semiárido do Nordeste, que vive um desafio ainda maior. Eu não sei se vocês sabem, mas o Nordeste do Brasil só tem 3% da água boa do Brasil. Mas o Nordeste tem 28% da população brasileira. Temos pouca água e desses 3%, 70% a água vem do São Francisco. E é por isso que nós temos que fazer obras como estamos fazendo. Tem que pegar a água do São Francisco e levar para o interior, para os estados que têm déficit hídrico, como Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará. E agora, ministro Rodolfo Torinho, vamos também fazer o eixo sul para levar a água para o semiárido da Bahia. Vencer o desafio de ofertar água de qualidade é um imperativo para nós que queremos ver um Brasil mais equilibrado do ponto de vista social e do ponto de vista regional. Para chegar com a água, não bastam só os canais, as barragens, as grandes obras hídricas. É preciso também chegar com a pequena obra, a cisterna, a aguada. São pequenos investimentos, mas que faz toda uma diferença, porque a nossa população lá no Nordeste, diferente de outros semiáridos no mundo, como o australiano, como o americano, como o espanhol, nós temos o semiárido mais populoso do mundo. A nossa gente, por uma questão cultural, ela está vinculada ao local de origem, aonde nasceu, aonde seus pais nasceram, e elas insistem e persistem em viver nessa região que representa um grande desafio para as atividades produtivas, seja da agricultura ou seja da pecuária. Então nós estamos abraçados com o desafio de chegar com água, porque com a água nós vamos também eliminar a pobreza extrema. É ofertando água que daremos o primeiro passo para que a gente possa também, até 14, acabar com a pobreza extrema no Brasil. Se formos capazes, nos últimos 8 anos, de elevar mais de 40 milhões de brasileiros para a classe média, nós temos a obrigação moral e ética de acabar com a pobreza extrema no Brasil. Ou então, nós não podemos estar ostentando esse título de ser a 5ª economia do mundo. Esse é um imperativo que a sociedade vai nos cobrar. E, finalmente, queria também falar de uma outra ação que é responsabilidade do nosso Ministério, que é organizar políticas de desenvolvimento regional. E são através dessas políticas que a gente conheceu muito dos que participam desse painel. São empresas que espalharam os seus investimentos na região Nordeste e que atendem ao apelo do governo para desconcentrar suas atividades na região Sul e Sudeste para criar uma federação mais equilibrada. Então, nós também temos a responsabilidade de gerir os fundos de investimento do Nordeste, do Norte e do Centro-Oeste. Temos 3 fundos constitucionais, que é o Fundo Constitucional do Nordeste, o FNE, o Fundo Constitucional do Norte, o FNO, e o Fundo Constitucional do Centro-Oeste. Esses fundos
tem um ativo ou saldos de aplicação da ordem de 18 bilhões de reais ano para atrair os investimentos privados para essas respectivas regiões. E, recentemente, criamos fundos de desenvolvimento regional para o Nordeste, para o Norte, e, nos próximos dias, a presidenta está ampliando os recursos dos fundos de desenvolvimento para o Centro-Oeste. E, mais do que isso, transformando esses fundos, que eram fundos contábeis, em fundos financeiros. A nossa certeza é que, com essa decisão da presidenta Dilma, essas regiões, até 2020, vão ter aplicação nesses fundos próximo de 100 bilhões de reais. Aí nós vamos ter instrumentos para promover desenvolvimento nessas regiões que estão mais atrasadas ainda. E o que elas precisam, além de infraestrutura, de estrada, energia, portos, aeroportos, ferrovias, mais e mais, o que elas precisam mesmo é de fortes investimentos em educação. Na construção e implantação de escolas técnicas, da ampliação das universidades, da melhor educação de segundo grau, com a implantação de escolas integrais, para que, de fato, a gente possa melhorar o nível e a qualidade do ensino e termos mão de obra preparada, qualificada, para tirar proveito desse bom momento que o país está vivendo, apesar do cenário de uma crise internacional muito adversa. Por isso, quero agradecer a doutor Eduardo Gouveia pela oportunidade de participar desse painel e dizer que saio da Rio+20 mais animado como brasileiro e mais certos de que nós haveremos de construir uma nação justa, solidária e fraterna. Muito obrigado.